Olá pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar em mama tuberosa? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que acomete bastante gente e que muitas vezes essas pessoas sofrem durante uma vida até sem saber que essas patologias ou que essa alteração na mama ela tem jeito e tem como melhorar. Meu nome é Nilton Parron, acompanhe a gente no nosso canal. Se você já foi inscrito, a gente agradece. Se não for, se inscreva no canal. Tem um sininho aqui no canal do YouTube, se vocês puderem e quiserem receber nossos vídeos, clique no sininho. No Instagram, por favor, aperte no aviãozinho e envie para as pessoas que vocês acharem que possa aproveitar um pouquinho sobre esse vídeo. Mas vamos lá. A mama tuberosa, ela é uma alteração benigna da mama, ou seja, é uma alteração que não vai causar nenhum problema físico para a pessoa, além do problema psicológico. Ou seja, é uma alteração bastante comum, que muitas vezes as mulheres, as jovens, mantém essa alteração durante vários anos em suas vidas, achando que aquilo às vezes é normal. Muitas vezes mostra para a mãe, ou mostra para a tia, ou mostra para a amiga e fala, não, as alterações e as diferenças nas mamas, elas são normais. E não necessariamente a mama tuberosa é algo que precise se aceitar a vida toda. Ou seja, tem como, na verdade, a gente melhorar esse aspecto. A mama tuberosa, o que seria então a mama tuberosa? A mama tuberosa, ela leva esse nome por ela ter um aspecto de tubo. Ou seja, geralmente é uma mama um pouco mais alargada e um pouco mais achatada, tá certo? E ao mesmo tempo ela é longa. Ou seja, ela cria esse efeito como se fosse pendurado. Além disso, ela ainda acompanha algumas alterações clássicas, principalmente do grau mais elevado dessa tuberosidade, ou seja, dessa mama tuberosa. Que é isso? Geralmente as areolas são muito grandes, muitas vezes tomando mais da metade do tamanho da mama. Normalmente elas são pontiagudas e na própria areola existe uma espécie de um anel, que a gente chama de anel fibrótico, que faz como se fosse saltando essa areola, que ela fique um pouco estufada. Então dá um aspecto, esteticamente falando, um pouco desagradável e que incomoda muito mesmo as mulheres. Muitas vezes as pessoas, ou essas mulheres, elas usam sutiã de enchimento e com isso vão levando as suas vidas, porém passando por momentos bastante desagradáveis, muitas vezes criam problemas até mesmo em namoros, problemas em amizade. Inclusive existem trabalhos mostrando essas alterações da mama com um grau de obesidade maior, com um grau de depressão maior por conta dessas alterações. Por esse motivo, na verdade, eu falo sempre que, na verdade, eu trabalho com gente, eu não trabalho como técnico, na verdade, e a gente tenta tratar, na verdade, não só a alteração, que a gente chama de patologia, mas principalmente fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam fortes, se sintam com sua autoestima elevada. Isso é o mais importante para a gente. E, no geral, essa mama, como é que ela se apresenta? A gente vai mostrar aqui alguns detalhezinhos só para vocês verem. Então, normalmente, a mama tuberosa, elas têm possivelmente 3 graus, tá certo? Sendo o primeiro grau um pouco, vamos assim, menos agressivo, o segundo ela já vai tomando um formato um pouco pior do ponto de vista estético, e o terceiro também bastante diferente, bastante alterado. A mama tuberosa, ela tanto pode ser somente de um lado e o outro lado normal, como ela pode acometer as duas mamas, inclusive geralmente de maneiras diferentes ou até mesmo iguais, ou seja, ela não segue um padrão. A função da mama, até então, ela é preservada, ou seja, normalmente quem tem uma mama tuberosa, ela poderia, eventualmente, amamentar também, ou ela pode amamentar, muitas vezes sem nenhum problema. O aspecto, realmente, é que vai ocasionar o maior incômodo a essa mulher. E essa mama tuberosa, ela tem tratamento? Tem sim. Então, assim, o tratamento da mama tuberosa, ela é bastante variado. Variado por quê? Porque as alterações são variadas. Normalmente, a correção da mama tuberosa, ela se faz através de incisões na areola, onde a gente vai tentar diminuir essa areola, na verdade. Normalmente, é usado uma prótese, porque geralmente essas mamas elas são achatadas e são com pouco tecido, ou seja, tecido de conteúdo mamário. Então, a gente precisa do auxílio da prótese, normalmente, para poder dar um preenchimento maior à mama e um formato mais adequado. Alguns casos, talvez, e
muitas vezes não precisam do uso de prótese, mas a maioria, ou até mesmo a imensa maioria, precisam sim do uso de uma prótese, que pode ser somente de um lado, ou seja, um lado diferente do outro, tá certo? Ou próteses iguais dos dois lados para tentar equiparar. Isso é óbvio que só o cirurgião mesmo plástico numa consulta é que vai poder alinhar junto com o paciente o que seria o melhor tratamento e a maneira que esse tratamento é feito. A mama tuberosa, ela é uma das alterações mamárias que mais acometem ou que mais incomodam as mulheres, na verdade, que a possuem. As mamas grandes, a gente sabe que quem tem, ou seja, sofre bastante com elas. As mamas pequenas também, mas a mama tuberosa, ela é muito além disso, ela é uma alteração que traz uma alteração psicológica muito maior pela estranheza da mama, pelo formato estranho da mama. A mama nem é grande, nem é pequena, ela é estranha. E por ser estranho, a pessoa se sente alguém estranho também, ou seja, com um corpo estranho. E hoje a gente vive muitas vezes numa época em que a valorização do corpo faz parte, inclusive, do convívio em sociedade. Não que isso seja o primordial nosso, ou seja, a gente tem que pensar que o que mais vale é a nossa índole, é a nossa alma, na verdade. Mas não deixa de ser muito importante a gente ter uma imagem que faça com que nós tenhamos uma autoestima elevada e que com isso a gente consiga conviver com tranquilidade. Nós somos seres de convivência, na verdade, em comum. E a gente geralmente, necessita de estar bem consigo mesmo, de estar tendo uma imagem semelhante aos outros, e nesse caso, semelhante às outras, para que a gente se sinta bem e possa conviver com os outros também. Então, a correção da mama tuberosa, ela realmente se faz precisa, porque altera demais o convívio dessa mesma pessoa. E existe tratamento. Então, se você tem essa alteração, se você tem essa patologia, procure o seu cirurgião plástico, converse sobre o tratamento, veja como isso pode ser feito, mas com certeza vai te ajudar bastante. Não deixe de fazer isso. O momento é o seu, mas não deixe de fazer. Saiba que tem sim esse tratamento. Eu espero que eu tenha esclarecido pelo menos uma parte dessa alteração. Ela é um pouco mais complexa do que isso que a gente está falando, inclusive é difícil falar sobre ela sem ver, sem tocar, inclusive sem dar mais detalhes. Mas pelo menos eu espero que tenha aberto um pouco os olhos das pessoas que não conhecem, ou que conhecem alguém que tenha isso principalmente e acha que não tem tratamento, pois tem sim. Se você curtiu o nosso vídeo, compartilhe e a gente agradece mais uma vez. Mais uma vez, se não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Se quer continuar recebendo os vídeos, clique aqui no sinalzinho, ou seja, no sininho, e envie através no Instagram também para as pessoas que vocês acharem que possam se interessar. Mais uma vez agradeço e até a próxima. Um abraço a todos.